Em Química, para os estudos de metais e ligas, nós, alunos do 12º ano, desenhámos um projeto com o objetivo de fazer renascer a história da cidade de Oliveira do Bairro a partir dos seus monumentos. Sentimos que, apesar de todos nós vivermos na cidade há mais de uma década, nunca nos tínhamos questionado acerca do seu passado histórico e cultural. Este projeto foi imaginado para, através de um pequeno percurso pelos principais monumentos da cidade, apresentar a química dos componentes metálicos aos nossos colegas do 11º ano, tendo potencial para ser ampliado para toda a comunidade escolar e habitantes da região, pois a sociedade por vezes tem uma visão errada da incrível ciência que é a química, sendo a sua importância relativizada. Criámos o percurso pesquisando a história dos monumentos e montando kits experimentais interativos para serem apresentados aos alunos e comunidade. Assim, claramente, este foi um dos projetos que nos deu mais prazer durante toda a sua preparação, pois mais do que reter conhecimento, é essencial saber partilhá-lo desde os mais novos aos mais velhos. O percurso químico contava com 9 bancas, espalhadas pelo centro de Oliveira do Bairro, onde apresentámos 11 metais ou ligas metálicas. O percurso foi apresentado dia 16 de maio deste ano, mas hoje poderão vê-lo de forma digital. Com isto, peço a atenção de todos, que se abram as portas da química. O alumínio é um metal muito importante, pois foi sua descoberta no século XX que permitiu a criação de aviões, por este ser um metal pouco denso, maleável e bom condutor elétrico. Para além destas características, é resistente à corrosão, porque em contacto com o ar oxida-se facilmente, mas o seu óxido é impermeável, formando uma película que protege o restante metal da oxidação. Todos estes aspectos tornam o alumínio bastante versátil e útil, podendo ser encontrado em qualquer lugar em Oliveira do Bairro, como numa porta, por exemplo. Para ter uma noção do quão pouco denso este metal é, usámos 2 cilindros, um de alumínio e um de cobre, sendo este mais pequeno do que o outro, e assim, ao pegar em ambos ao mesmo tempo, podemos verificar que o alumínio é muito mais leve. No vitral da Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro está presente o chumbo. Antigamente, ele era usado em tintas, canos, gasolina, etc. No entanto, por ser tóxico, já não é utilizado. Van Gogh era um pintor viciado em tinta amarela, porém, esta apresentava chumbo na sua constituição. Na minha experiência, vou recriar o amarelo vibrante que Van Gogh usou para pintar muitos dos seus quadros. Para isto, vou adicionar um pouco de iodeto de potássio e de cloreto de chumbo. Deste modo, observamos a formação do iodeto de chumbo, um sólido amarelo. A Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro possui um telhado construído em cobre. O cobre foi utilizado para conferir nobreza ao edifício, antigo edifício dos Passos da Câmara. Inicialmente castanho avermelhado brilhante, tornou-se verde pela formação do óxido de cobre, verdete, que o protege de futuras corrosões, como ocorre com a Estátua da Liberdade. Não há monumento de prata em Oliveira, mas geralmente é aplicado em joias e oculistas, que por acaso até existe uma loja em Oliveira que vende coisas destes 2 ramos comerciais. A prata é o principal responsável pelo escurecimento das lentes fotocromáticas. O monumento dos combatentes do ultramar foi feito para homenagear as pessoas que viviam em Oliveira do Bairro e morreram na guerra colonial. A estrutura principal é feita de ferro e é por isso que apresenta uma coloração avermelhada, pois o ferro em contacto com a água e oxigênio vai oxidar-se e formar óxido de ferro, ferrugem, que dá essa coloração. Esta reação foi deixada ocorrer para simbolizar o sangue que foi derramado na guerra, uma vez que a cor é muito parecida. Por falar em sangue, o ferro é um constituinte do complexo de cor vermelha no sangue e podemos observar isso misturando tiocianato com cloreto de ferro para simular uma amostra de sangue, uma vez que tem uma cor idêntica. O monumento dos combatentes do ultramar apresenta ferro e aço inoxidável na sua composição. A espiral do monumento representa o DNA e a força dos combatentes, do mesmo modo que o aço resiste à oxidação. Na nossa cidade, podemos encontrar na Igreja de Oliveira do Bairro o elemento ouro, presente na técnica da talha dourada, que consiste em um pedaço de madeira com uma fina camada de ouro. A igreja foi construída entre o século XVII até o século XIX. O ouro, devido ao seu baixo poder redutor, não oxida facilmente, conservando assim o brilho da talha. É um bom condutor térmico e elétrico. Possui muitas aplicações, nomeadamente na medicina, na eletrónica, entre outras. Na medicina é bem utilizado devido a não ser reativo, logo, não é tóxico ao nosso organismo. Quanto na eletrónica, é associado a semicondutores para melhorar a mobilidade dos eletrões e ajuda na dissipação do calor de forma a não haver sobreaquecimentos. Antigamente, a pirite, uma rocha de composição ferro e enxofre, pela sua aparência brilhante, era confundido com o ouro e era denominado o ouro dos tolos, pois este não era bom condutor como o ouro. Quanto à atividade laboratorial, tem como objetivo simular a chuva de ouro, que consiste no aquecimento de um iodeto de chumbo
em que precipita um sólido que, em aparência, é semelhante ao ouro. Nos sinos da igreja encontramos um material chamado bronze. É mais moldável que o cobre graças à adição do estanho, formando uma liga. Apesar da sua boa resistência, começa a formar o verdete, pois o cobre, em contacto com o oxigênio do ar, oxida. Os sinos, dependendo do seu tamanho e quantidades de cobre e de estanho, podem fazer sons mais graves ou mais agudos. Na nossa cidade há imensos lugares onde novos materiais são utilizados, permitindo a aplicação da tecnologia. Nas clínicas dentárias, todos os dias é utilizado nitinol, uma liga metálica de níquel e titânio. A associação destes dois metais permite o surgimento de propriedades como a superelasticidade e a memória de forma, que permitem a sua aplicação em aparelhos ortodônticos. No centro de Oliveira do Bairro, temos bicicletas elétricas com pilhas de lítio. Os carros, que se movimentam a gasóleo ou gasolina, andam a ser substituídos por carros elétricos que supostamente são melhores para o ambiente, pois não emitem gases poluentes na combustão e pioram as alterações climáticas. Na verdade, descobrimos que a extração do lítio é tão ou mais poluente que o petróleo. Portugal tem a 8ª maior reserva de lítio do mundo e é a maior do espaço europeu. Mas a população não quer que seja explorado, pois, tal como o movimento NIMBY, Not in My Backyard ou Não no Meu Jardim, significa que nós queremos o lítio, pois agora a maior parte das pilhas são feitas desse metal e é bom para a economia, mas não queremos no nosso jardim porque polui o nosso país, no país dos outros. O monumento ao universalismo português representa as descobertas marítimas portuguesas. Cada frase do monumento está ligada a um poema de um escritor português que escreveu algo relacionado com o mar ou com a epopeia marítima. Este monumento é constituído principalmente por ferro galvanizado, ou seja, ferro que de alguma forma foi coberto com zinco. No caso concreto deste monumento, este foi construído no local e posteriormente foi galvanizado utilizando um processo de galvanoplastia a frio. Só o povo português tem a intuição acertada, que acorda no montanhês visões da vida passada. Trajetórias sem fim, António de Sértima. Onde a terra se acaba e o mar começa, é a bruma, a ilha que o desejo tem. E eu sou os búzios, até que o São Esmorença, novas da minha pátria, além, além.